sua Bíblia, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Mas você ainda não vai ler o versículo 16 a 20, porque eu tenho algumas coisas a falar aqui, ok? Gostaria que você estivesse acompanhando. Irmãos, o título da mensagem que nós vamos trazer nessa noite é: Sigo a Jesus, mas não sinto mudanças em mim. Sigo a Jesus, mas não sinto mudanças em mim. O que é que está errado? Porque algumas pessoas perguntam algumas coisas para mim, e algumas perguntas eu falo, eu não vou responder agora. Eu vou falar sobre isso de um modo mais abrangente, né? Não é uma resposta tão simples assim. Eu gostaria então que você, que nessa noite está aqui ou está assistindo pela internet, hoje de manhã tivemos a presença de 2 pessoas que têm nos acompanhado pela internet, e o site da igreja mudou o endereço, então elas não estavam mais conseguindo acessar o culto. Elas vieram ver aqui o que aconteceu. Então a gente já aproveitou, elas já devem estar ouvindo, porque elas não vêm de noite por problema de transporte, mas eu queria então mandar um abraço aí para a Kelly e para a Dora, que vieram hoje de manhã, né? Estiveram aqui conosco tomando café da manhã. Muito obrigado, que a palavra de Deus também esteja atingindo aí seus corações. Nós temos uma necessidade de saber o que Deus está fazendo na nossa vida. E eu escolhi um personagem da palavra de Deus que se parece muito com a gente. O nome dele é Pedro. Na verdade, o nome dele é Simão Pedro, né? E se você quiser, no hebraico, é Shimon Kefá, ou Kefa. Então, esse é o nome do nosso personagem. Nós não estamos aqui para adorar Pedro, nem para dizer que Pedro é melhor do que alguém. Mas nós estamos aqui para entender o que foi que Jesus fez na vida de Pedro e pode fazer na sua também. Muitos crentes têm se esfriado espiritualmente, têm ido longe de Deus. Nós vamos usar provavelmente 3 ou 4 domingos para juntos passearmos sobre a vida de Pedro, biblicamente, e alguns pontos serão ressaltados. Nessa noite eu gostaria de ler como um texto introdutório o texto que está em 2 Coríntios 3,18. Então esse texto vou usar como um tema para a mensagem, mas não saia lá de Marcos que nós vamos voltar para lá. Diz assim, 2 Coríntios 3,18: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Senhor, lemos a Tua palavra e nesse momento vamos começar a meditar sobre ela. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja em nossos corações, nossas mentes, para que possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A palavra Pedro, ela tem um significado de pedra, ou melhor, pedrinha, né? E a palavra Petros significa pedra. No aramaico é Kefa, ou Kefá. Então essa é a palavra que tem o nome de Pedro. Como nós estamos estudando sobre esse personagem, eu achei interessante nós ouvirmos esse detalhe aí. Mas eu queria que você apenas ouvisse um detalhe que nós vamos ler em João 1. Não precisa abrir sua Bíblia, apenas acompanhe a leitura aqui. João 1 diz assim, versículo 40 a 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha que interessante isso. O primeiro contato que Pedro teve com Jesus não foi um contato direto. Foi o seu irmão que falou do Messias para ele. O Messias era uma figura, uma pessoa esperada de muitas gerações. Sabe, na nossa história,
Nós também esperamos um libertador. Nós também esperamos que alguém venha e tire de nós aquela carga dos problemas da vida. E se alguém diz assim para outra pessoa, olha, eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu conheci Jesus. Ele é aquele enviado de Deus que pode ajudar a sua vida. Esse foi o primeiro contato de Pedro, de ouvir dizer pelo seu irmão. Agora, você vai acompanhar agora um novo texto em Marcos, capítulo 1, e eu vou ler de 16 a 18. Esse é o texto que você está aberto e é o texto principal que nós vamos estudar. Mas, acompanhe a leitura aí. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Esse foi um encontro que Pedro teve com Jesus. Mas eu vou deixar em suspenso aqui, porque nós vamos voltar nesse texto daqui a pouco. Eu quero que você acompanhe alguns detalhes importantes sobre a vida de Pedro. Quero dizer que eu nomeei 44 detalhes da vida de Pedro, mas hoje eu pretendo ir até o 6º, porque quem recebe o esboço da mensagem deve imaginar que a gente vai sair às 2 da manhã aqui. Fique tranquilo, não é só para hoje, ok? Muito bem. Quando Pedro fazia alguma coisa que não agradava a Jesus, Jesus não chamava Pedro de Pedro, chamava Pedro de Simão. Quer ver? Eu vou dizer alguns textos aí. Interessante isso, né? Então, olha só, Lucas 22, 31. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha aí, ó. Nome de Simão, nome antigo, né? O nome de origem, nome que a mamãe deu, né? Então, Simão, Simão, ou seja, você, aquilo que você era, aquilo que Jesus está tentando transformar e vai conseguir, mas ainda existe em você. E isso é Simão, Simão, Simão. Outro texto é Marcos 14, 37. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, olha a Bíblia falando aí, disse a Pedro: Simão, filho de Jonas, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Olha aí, não chama de Pedro, né? O próprio texto diz a Pedro: Simão. Olha Jesus aí falando pelo nome de origem do Pedro. Então, é como a mãe quando fala o nome completo, né? Sabe, quando a mãe fala o nome completo do filho, não é elogio, né? É alguma questão ali muito séria. Então aqui Jesus também age assim. João 21, 15. Olha que interessante. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Está vendo? Jesus chamando Simão e não Pedro. Detalhe aí. Agora uma coisa que eu já disse, mas em Mateus 4, 18, nós vemos que Simão, Pedro, tinha um irmão chamado André. Aqui está lá, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançaram as redes no mar porque eram pescadores, né? Agora, uma outra coisa que pouca gente está preocupada, mas né, é bom a gente saber, é que também Pedro era casado. Né? Vamos ver isso daí. Ele tinha uma sogra, né? Então, Mateus 8, 14 e 15. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse acamada e com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Okay? Então, tinha uma sogra. Isso é interessante. E uma outra coisa, que é a última que eu vou dizer desses detalhes da vida de Pedro hoje, é Marcos 1, 21 e 29. Diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E logo, 29, e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Então Pedro tinha uma casa em Cafarnaum.
ok? A casa daquele tempo, a casa foi escavada, essa casa existe, foi localizada ali em Cafarnaum. Cidade de Cafarnaum é uma cidade que fica às margens do chamado Mar da Galileia, mas na verdade é um lago de água doce. O Monte Hermon, ele tem gelo no seu cume, e quando esse gelo derrete mais alguns afluentes, então dá ali início ao rio Jordão, que desemboca nesse mar, nesse lago grande, um lago de 23 quilômetros, mais ou menos, de circunferência. Então, de um lado você pode ver o outro, é distante, mas você pode ver ali. É um dos lugares mais agradáveis ali da região de Israel. Uma brisa muito gostosa no final da tarde, né? Um vento contínuo e muito gostoso. É um lugar onde a água fica agitada pelo vento, algumas ondas. Às margens desse lago temos alguns juncos, né? A água que sai desse lago o lago é um verde clarinho quando a luz do sol bate. E o Rio Jordão, que continua o seu caminho, da onde o lago ele então deixa a água ir embora. Essa água é um verde escuro, cheia de peixinhos. Água assim, é uma água saudável, vamos dizer assim. Não sei se a gente pode beber, mas é uma água onde tem vários peixinhos. Se você colocar a mão ali, os peixinhos vêm mordiscar a sua mão assim, não faz mal nenhum para a saúde, mas é uma água límpida, é um lugar onde existe pesca, né? E nós temos várias histórias e vários milagres de Jesus que aconteceram nesse lago. Uma das coisas interessantes é que da casa de Pedro, onde ele morava, você podia ver o lago. E a casa de Pedro não era uma casa como a sua, não é uma casa como a nossa hoje. Não era feita de tijolos de barro, eram feitas de pedras dessa largura, mais ou menos, empilhadas, e são vários cômodos. As famílias moravam juntas. Então existia um tanque comum para lavar a roupa, existia um forno comum, uma padaria familiar, vamos dizer assim. Então um forno onde era feito pão, assada a carne, os peixes. Então existia uma cozinha comunitária. Era como se fosse uma aldeia de casas de pedra construída ali. Essa casa, esse vilarejo, tinha uma sinagoga que se destacava, porque as pedras dessa sinagoga, onde Jesus esteve, eram pedras brancas, de mármore branco. Esse mármore, ninguém sabe como foi trazido para lá, mas nós temos algumas inscrições onde essa sinagoga ela foi construída, provavelmente com financiamento de Zebedeu. Zebedeu, que deveria ter uma quantidade grande de barcos, e ele deve ter financiado a construção daquela sinagoga, trazendo pedras de longe, ali colocando então nesse vilarejo. A sinagoga até a casa de Pedro devia ficar mais ou menos uns 25 a 30 metros, e até o Mar da Galileia, você andando talvez uns 200 a 300 metros, você já está ali na água, né? E tem alguns lugares de praia, outros onde é mais difícil. E hoje, para espanto de muita gente, é a praia que os israelitas, os judeus, usam lá para se banhar. Você vai num feriado lá, eles estão ali naquela água. Não tem uma praia como a gente está acostumado, com uma areia grande, porque é um lago. Mas as pessoas vão lá, andam de jet ski, de lancha, eles passeiam de barco, eles fazem barracas às voltas do lago ali para ficar ali acampados. Então é um lugar de recreio, um lugar de alegria, onde existe deserto em toda a região. Você tem um monte de água ali, aquilo lá traz uma alegria aos olhos, depois que você só vê rochas, né? Então esse é o lugar especial aonde Pedro estava lá. Também queria dizer uma coisa sobre pesca. Os barcos que eram utilizados naquele tempo, de um deles foi localizado. Numa época de muita seca, agora, alguns anos atrás, o mar, né, o Lago da Galileia, Lago de Genezaré também é um outro nome possível, houve então uma seca muito grande e as margens foram ficando cada vez mais descobertas, algo como está acontecendo no nosso estado hoje, né? E aí então um barco apareceu ali no fundo do leito. E a madeira estava muito molhada há muitos anos, né? E aquilo havia ficado muito mole. Então eles tiveram que injetar algumas
camadas de uma espuma ali que secasse, tirassem esse barco. E se você for para Israel, você vai ver esse barco da época de Jesus ali. E muito interessante que alguns dos pregos dos barcos, também eram usados para crucificar as pessoas. Era o prego romano, que tinha 4 lados ou 3 lados. Ele tinha uma característica interessante, era um desenho, né, desses pregos, e esses barcos foram construídos então com pregos romanos. Provavelmente tinha algum vendedor de pregos ali, né, e usaram isso daí. Então você também pode encontrar um barco de aproximadamente 10 a 12 metros, e esse barco era daquele tempo. Mas por que eu estou falando isso? Porque na verdade eu quero falar de rede. As redes, no tempo da pesca, eram redes onde os pescadores amarravam pedrinhas na rede. Isso é interessante você saber, que isso tem uma conexão com o nome de Pedro. E na rede, então, você amarrava pequenas pedrinhas na rede. Essa rede, às vezes, tinha 2, 3, 5 metros de circunferência, e um pescador hábil amarrava uma cordinha nessa rede, ele jogava, ela se abria, ele via um cardume na água, ele jogava essa rede, ela caía, e então ele puxava, ela fechava de novo na mão dele, e ele tirava então essa rede cheia de peixinhos ali, e esse era o produto do trabalho. Nós temos algumas indicações históricas que existiam redes de até 250 metros, onde 2 barcos esticavam uma rede com pedras, e aí eles jogavam essa rede e conseguiam pegar um cardume inteiro ali, né? Mas por que eu estou falando da rede? Porque na rede tinham pedrinhas. E por que eu falei de todos esses textos aí? Porque nós temos aqui, na passagem bíblica de Marcos, que você leu comigo, que Jesus chegou para Pedro, e ele andando junto ao mar da Galileia, nós não sabemos em que lugar estava. Eu estou em Marcos 1,16, e agora eu vou pedir que você efetivamente fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver algumas coisas que talvez você possa perceber melhor na sua Bíblia. Jesus estava andando junto a esse mar, andando às margens do mar ou do lago da Galileia, e ele olhou e viu 2 irmãos trabalhando. Ele estava lá e viu Simão e André, seu irmão. A primeira palavra, o primeiro verbo que me chama a atenção aqui, é que Jesus estava andando. Jesus não estava parado. Ele estava em movimento. Ele estava de passagem. E ao ver aqueles 2 irmãos trabalhando, ele viu que eles lançavam as suas redes ao mar. Eles estavam trabalhando e pescando peixes. E Jesus observou isso. E a característica desses 2 homens, eles é que eram pescadores. Agora, tem uma coisa interessante. Jesus, ele não deveria ter ido até o mar. Se fosse eu teria ido até a sinagoga. Porque era na sinagoga, bem perto dali, aonde Jesus ia encontrar estudantes da lei de Deus. Ele ia encontrar na sinagoga os jovenzinhos que sabiam a Bíblia de cor. Ele ia encontrar na sinagoga e ele ia conversar com aqueles jovenzinhos, aqueles moços que sabiam todo o Velho Testamento de cor. E ele então diria: olha, eu vou escolher você, porque você conhece muito bem da palavra de Deus, porque você é um estudioso da Bíblia. E ele poderia ter conversado talvez com o professor, o rabino daquela sinagoga, porque era uma sinagoga desproporcional da cidade. Para você ter uma ideia, a sinagoga era enorme e não tinha nem tanta gente para encher aquela sinagoga lá. E aí ele deveria ter ido lá e dito: olha, eu quero que você, professor, rabino, me indique alguém. Seria o normal. Mas não, Jesus, em vez de ir à sinagoga, que é a escola onde se ensina a palavra de Deus, ele vai até a praia e vê lá homens trabalhando. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Tem gente que estuda muito. Você conhece alguém assim? Eu conheço gente que estuda muito. Não é errado estudar, mas faz muito pouco. Talvez aqui seja uma lição para nós. Estudar é ótimo e é necessário, mas fazer também é importante. Aqueles 2 homens eram homens trabalhadores. Eles estavam na base do trabalho, vamos dizer assim. Era
trabalhador braçal, alguém que não tinha estudo, não tinha condições de estar ali na sinagoga, mas ele estava trabalhando. E Jesus viu esses homens trabalhando. A primeira característica que eu acredito importante nesse chamado de Jesus para os seus discípulos era que eram pessoas ocupadas. Pessoas que tinham uma profissão. Pessoas que tinham vontade de trabalhar. Ele não chamou alguém que estava tomando sol na praia. Ele também não chamou alguém que ficava estudando sem produzir nada. Mas Jesus chamou pessoas que estavam produzindo, que estavam envolvidas com a comunidade, que estavam envolvidas com o trabalho. Eu conheço muita gente que sabe muita coisa, mas que não faz absolutamente nada. Eu não sou uma pessoa que saiba muita coisa. Eu não tenho tempo para fazer muita coisa que eu gostaria. A minha oração diária para Deus é: Senhor, por que eu? Por que o Senhor não escolheu outra pessoa que tem mais tempo? Mas quando eu leio esse texto, eu me sinto tranquilo. Porque Deus não escolheu o melhor dos melhores, mas escolheu os piores. Aqueles que não passaram em alguma prova. Aqueles que não foram reconhecidos como bons alunos pelos rabinos. Estavam ali trabalhando. E foram esses que Jesus foi ver. E eles estavam então trabalhando. Versículo 17. Jesus lhes disse: vinde após mim. Talvez você, olhando assim esse texto, e esse que eu li, Jesus está convidando alguém para ir aí atrás dele, né? Venha, faça uma fila aqui. Mas sabe o que quer dizer isso? Isso daqui é um comando militar. Vinde após mim é um comando militar. É quando um senhor, um comandante, ele está alistando pessoas para o seu exército. E Jesus usa esse comando militar para aqueles discípulos que estavam, ainda não eram discípulos, para aqueles homens que estavam trabalhando. Interessante que esse comando: venham e me sigam. Façam o que eu estou fazendo. Quando Jesus lá em Mateus capítulo 28, ele vai dizer assim: façam discípulos. Esse comando tem que fazer parte da nossa trajetória. Venham após mim. Façam o que eu estou fazendo. Alistem-se no meu exército. Fiquem comigo, olhem o meu exemplo. Sejam os meus imitadores. O grande problema do cristianismo hoje, de muitas pessoas, é que elas chamam e convidam. Vão para Jesus. Mas elas não estão vendo Jesus. Elas estão vendo você. É você que elas estão vendo. Você representa Jesus. Jesus aqui convidou e pediu através de um comando militar para que eles viessem. E Jesus, ele coloca junto nessa mesma frase o objetivo pelo qual ele está chamando esses discípulos. Ele diz assim: venham ao meu exército, alistem-se aqui, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou transformar vocês em algo para o meu reino. Vocês já sabem pescar, mas vocês sabem pescar peixes. E agora eu vou usar o que vocês sabem para pescar homens. E quando Jesus diz isso, é interessante que tem todo esse contexto da rede e dos barcos e da dificuldade do trabalho. Pescar gente não é fácil, porque pescar peixes não é fácil. Dá trabalho. Tem que ter uma rede limpa, desembaraçada, as pedras nas pontas, para jogar sobre o cardume. Às vezes joga-se a rede e não dá nada. E Jesus coloca esse objetivo. Mas me espanta o versículo 18.
O versículo 18 é um versículo que é simples demais para mim. Diz assim: e deixando logo as redes, seguiram. Mas a Bíblia não deixa nenhuma emoção, não fala assim, surpreendentemente ou curiosamente. O texto bíblico é tão direto. Simplesmente diz assim: e deixando logo as redes, seguiram. Interessante isso. Por que eu estou dizendo? Porque esse deixando é uma ideia de que aquilo agora não faz mais sentido. O que eles faziam deixa de ter sentido. Eles têm que deixar. E você, querido, minha querida, que está com Jesus, e que você pergunta: Jesus, eu estou andando com o Senhor, não está acontecendo nada na minha vida. A questão é: você já deixou o que tinha que deixar? Porque às vezes a gente quer seguir a Jesus, mas a gente não está afim de deixar nada. Os discípulos deixaram. Seguir a Jesus implica em sacrifício. Um sacrifício pessoal. Eu não gosto de falar do Evangelho e de Jesus como uma coisa maravilhosa, que a pessoa nunca mais vai ter problemas. Isso não é verdade. Seguir a Jesus é um reconhecimento de utilidade de que Deus está usando uma pessoa. Mas em nenhum momento se diz que nós não vamos ter aflições. Eu sou muito feliz quando uma pessoa aceita Jesus sabendo dos termos desse contrato. Há necessidade de deixar coisas para trás para seguir a Jesus. Deixar vícios, deixar ídolos, deixar uma família que não está cumprindo a vontade de Deus, deixar um emprego que vai contra os princípios de Deus, deixar para seguir. Tem muita gente seguindo, mas não deixando. Depois se queixa do peso da caminhada. Andar com Jesus é andar de mãos livres para o trabalho. Por isso Jesus vai dizer: vinde após mim. Eu gostaria que você visse que nesse texto existe uma palavra que chama a nossa atenção. Na sua Bíblia deve ter pelo menos uma dessas duas. Ou logo, ou imediatamente. Isso me chama também a atenção e deve chamar a sua. A Bíblia diz que Jesus chamou aqueles homens e não houve nenhuma dúvida, não houve nenhum momento para dizer assim: olha, volte amanhã e aí nós vamos ver, eu preciso fechar o caixa, eu preciso verificar em que ponto nós estamos aqui. A Bíblia nos aponta de que aquelas redes foram jogadas. E aqueles homens, imediatamente, esses dois irmãos, eles largaram as suas redes e seguiram a Jesus. Existe uma ideia que está no nosso ser, que nós vemos assim: amanhã eu vou começar a seguir a Jesus. No mês que vem, no ano que vem, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu me casar, depois que nascer o meu primeiro filho, depois que minha filha fizer 15 anos, depois que minha filha se formar na faculdade, depois que a minha filha se casar, e isso vai ficando para depois. E nós vamos empurrando esse seguir a Jesus para depois na nossa vida. E esse seguir a Jesus nunca começa. Eu vou te dar um conselho: comece imediatamente a seguir a Jesus. Não é amanhã, não. Se Jesus está te chamando agora, comece agora. Deixe o que atrapalha você e siga Jesus. Se você ouve Jesus chamando o seu nome, vá com Ele, porque o que Ele tem para te dar é infinitamente maior do que o que você está deixando. Eu tenho certeza que se Pedro tivesse ficado ali com as redes, ele dissesse: olha, eu não posso, é o meu trabalho, eu tenho alguma coisa para fazer, isso vai me atrapalhar tudo, e ele tivesse ficado lá, você jamais teria ouvido a história desse homem. Ele seria mais um daqueles pescadores. Mas ele foi com Jesus. Isso é interessante. Agora eu vou convidar você, por favor, para ir Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. E vou ler o versículo 13.
E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Interessante na Bíblia que nós temos 2 chamados. Você tem o chamado de Marcos capítulo 1, quando Jesus vai até Pedro, lá no seu trabalho, no horário de expediente, e o chama. E aqui você tem um outro chamado. Qual é a diferença desses 2 chamados? Observe que você vai ver. Um chamado era para vir após mim. E esse segundo chamado é um chamado de maior intimidade. Diz assim, chamou para si. Uma coisa é seguir a Jesus. E outra coisa é estar em Jesus. Algumas pessoas têm perguntado, por que é que eu tenho ido à igreja, tenho lido a Bíblia e nada tem mudado na minha vida? Porque talvez você esteja andando com Jesus. Você está vendo Jesus lá e você vai, ele vira e você vira. Você está indo atrás de Jesus. Mas o meu convite para você nessa noite é que você vá a Jesus. É bem diferente. Jesus nos chama para estar nele, não apenas para estar com ele. Judas estava com Jesus, mas não estava em Jesus. Isso é uma diferença muito grande. Quantas pessoas vêm à igreja e leem a Bíblia e têm aprendido muitas coisas, mas a sua vida não está em Jesus. Sabe, eu gostaria que você pensasse isso. Jesus nos chama para obediência, para ser como Ele é. Seguir é muito mais do que ir atrás. A princípio, Pedro passou a seguir a Jesus. Mas aqui você tem nominalmente. A citação do nome é o primeiro da lista. Observe que Jesus chama o nome de Pedro em primeiro lugar. É interessante isso. Sabe, às vezes Jesus está chamando o seu nome. E nessa noite ele está dizendo assim, pare de andar comigo e comece a andar em mim. Porque o seu nome é o primeiro da minha lista. A Bíblia vai dizer que Deus escreve o nosso nome na sua mão, para que não se esqueça de nós. É interessante que Deus escrevendo o seu nome na sua mão e você nem ligando para Ele. Que tristeza. As igrejas hoje estão andando perto de Jesus, mas elas deveriam estar andando em Jesus. Pedro nos ensina isso. Não porque ele quis, nem porque ele sabia, mas porque Jesus estava usando Pedro como exemplo para nós. Sabe o que deve ocupar o nosso tempo? Ganhar pessoas para Jesus. Sabe por que você às vezes está infeliz? Porque você não está fazendo aquilo pelo qual Jesus chamou você. Esse é o grande problema que nós temos hoje. Nós temos perdido o nosso foco. Quando uma coisa foi feita para algo e não é usada para aquilo, aquilo não presta mais. Não existe nenhum crente que possa viver sem ser um pescador de homens. Jesus nos convida a sermos pescadores. Jesus nos convida a fazermos parte da rede, a sermos as pedrinhas amarradas na rede, que são lançadas ao mar, para pegar outras pessoas e trazer até Jesus. Será que você estaria disposto a ser amarrado na rede?
Será que você estaria disposto a fazer esse trabalho de ser jogado na água e retirado tantas vezes, mas sabendo que Deus está usando você? Qual é o nosso problema? Primeiro a gente não deixa. Depois a gente só fica andando junto. E depois a gente não é útil. Meu convite para você nessa noite é que você ore e pergunte a Deus: que utilidade eu tenho tido para o Senhor? O que eu tenho feito na tua causa? Será que eu tenho deixado as coisas? Ou eu tenho tentado viver uma vida do meu jeito? Pedro nunca mais ia ser o mesmo. Eu não vou falar mais sobre Pedro hoje. E vou terminar a minha mensagem aqui. Mas semana que vem, nós vamos continuar falando de Pedro. Porque eu vou dizer para você que a vida de Pedro é muito parecida com a sua. O meu convite a você nessa noite é muito simples. Nós vamos orar agora. E você vai fazer algumas perguntas. E eu sei pela fé que Deus vai responder. Vamos orar juntos? Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Ó Pai, a Tua palavra é tão simples, tão clara. As histórias que o Senhor colocou ali, histórias verdadeiras, mostram para nós como nós devemos ser, como nós devemos agir corretamente em relação ao Senhor. Senhor, nós te pedimos, Pai, que em primeiro lugar nós corramos para Ti. Ó Deus, que a gente atenda ao Teu chamado, o Teu alistamento. Mas, Senhor, mostra a cada um de nós quais são os pontos da nossa vida que nós temos que deixar. Ó Deus, muitas pessoas não estão dispostas a deixar nada. Senhor, mostra o que tem nos atrapalhado na comunhão contigo. E tira, Senhor. Essa é uma oração corajosa, porque nós precisamos querer que o Senhor tire aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. E sabemos que o Senhor fará assim. Ó Deus, nós também pedimos, Pai, que nós sejamos úteis para a Tua causa. Senhor, mostra qual é a nossa real missão. Porque às vezes algumas pessoas estão numa real omissão. Senhor, fica com a Tua igreja. Senhor, se alguém nessa noite compreendeu a Tua palavra pelo Teu Espírito, que possa aceitar a Jesus e segui-lo prontamente, não deixando para amanhã. Porque o Senhor usará grandemente cada vida para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. O meu desejo é que você faça essas perguntas até que elas sejam respondidas, para que você seja um crente que não seja mais infeliz. Deus te abençoe. Amém. Muito bem, os irmãos do louvor estão convidados aí a cantar a última música da noite. E eu vou pedir então que se alguém quiser aceitar a Jesus, depois converse comigo lá à porta. Que Deus abençoe a todos. Antes dos irmãos cantarem, gostaria que todos ficassem de pé. Nós vamos impetrar a bênção apostólica. Quero agradecer aos irmãos dos Gideões que estiveram aqui, a cada visitante, cada amigo. Que Deus possa abençoar. Alguns vieram um pouquinho depois, aqui já demos a palavra, ok? Mas Deus abençoe aí a cada um. Vamos orar nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não
atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar